Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Já há algumas semanas, Deus tem nos levado a meditar, refletir com vocês sobre cultura, honra, e principalmente na semana passada nós buscamos olhar um pouco sobre como a ausência da paternidade de Deus na nossa vida acaba influenciando tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, nossas ações, nossos planos, porque a consequência devastadora dos ataques à figura do Pai se chama espírito de orfandade. E na semana passada nós procuramos, de alguma forma, abordar e distinguir um pouco, porque o espírito de orfandade não tem a ver necessariamente com ser órfão de pai e mãe, mas tem a ver com um espírito que atua no mundo. E na verdade, esse espírito se aproveita de situações como essa, da orfandade, familiar, ausência de pai, de mãe. Mas esse espírito de orfandade, ele atua, na verdade, como o espírito da desobediência que Efésios 2 fala. E as consequências da ação desse espírito de orfandade na nossa vida é devastador. Pessoas dominadas pelo espírito de orfandade, eu quero lembrar um pouquinho aquilo que eu falei semana passada. Pessoas dominadas pelo espírito de orfandade são pessoas que possuem um vazio no seu coração por ausência de afirmação. Tem dificuldade em aprofundar raízes, por isso muita facilidade em quebrar amizades, desfazer casamentos, sair da igreja, mudar de emprego. Não param, estão sempre buscando alguma coisa nova, diferente, porque não consegue fincar raízes em lugares específicos, com pessoas específicas. Por isso, o espírito de orfandade leva a pessoa a não viver a lealdade. No domingo passado, quando saímos aqui, estávamos em casa, e aí aquele lanchezinho básico, depois do culto, não é que ninguém é de ferro, Então a gente vai comer, estávamos lá sentados, e eu virei para a Gisele e para a Letícia, que estavam ali comigo, e eu disse: já estou pensando na mensagem do domingo que vem. Porque na verdade essa colocação sobre lealdade ficou no meu coração. E eu saí daqui no domingo pensando: tem mais. Tem mais. O assunto não esgotou, nós podemos aprofundar um pouco mais, podemos ir um pouco mais adiante com isso. E aquilo ficou no meu coração, e na segunda-feira começou a brotar algumas coisas, e eu comecei a trazer aqui. Porque lealdade é a qualidade de ser fiel, confiável, comprometido. É aquela pessoa que veste a camisa do trabalho, veste a camisa da igreja, veste a camisa do casamento, veste a camisa das amizades, veste a camisa. Pessoa leal mantém a palavra dada e é coerente entre aquilo que promete e aquilo que faz. Por isso, lealdade envolve sinceridade, respeito, disposição de não trair a confiança da outra pessoa. Então a definição que nós demos resumidamente semana passada é que lealdade é uma postura interna do caráter que se manifesta em atitudes de respeito, honra, sinceridade e compromisso.
Davi era um homem leal, por isso ele era confiável. Ele foi fiel a Saul, mesmo sendo perseguido por Saul. Se vocês lembram da história, Saul queria tirar a vida de Davi. Ele tinha ciúmes de Davi. Quando ele percebeu que as pessoas reconheciam o valor de Davi, ele começou a ficar com ciúmes. E por causa do ciúme no seu coração, ele queria matar Davi. Primeiro jogando lanças, atirando lanças contra Davi. Depois perseguindo Davi, ele vai se refugiar num deserto. Ali ele encontra num lugar conhecido como Caverna de Adulão. E nesse lugar, Davi tem um primeiro exército formado. Mas ele não se levanta contra Saul. Ele não se levanta contra Saul. Davi, ele chama Saul de meu Senhor. Não é interessante isso? Davi tinha tudo para se rebelar. Afinal de contas, o rei estava querendo matar ele. E não tinha motivo. Davi era leal. Mas sabe o que faz uma pessoa leal? É que quando ela é leal de verdade, as circunstâncias não mudam a sua lealdade. Ela permanece leal, independente do que está acontecendo. Independente se a outra pessoa é desleal. Davi foi fiel ao seu pai nas pequenas tarefas. Ele foi fiel na casa de seu pai em pequenas coisas, porque pequenas coisas são importantes. E amados, às vezes a gente perde isso de vista. Quando nós pensamos que a nossa fidelidade para com Deus tem a ver com as grandes tarefas que Deus pode colocar nas nossas mãos, as grandes promessas que Deus libera sobre nós, as coisas grandes que nós imaginamos que poderão ser feitas através da nossa vida, mas são as pequenas coisas que vão revelar a nossa lealdade. São as pequenas coisas. Eu me lembro que em alguns momentos, eu fui procurado por pessoas, não vou citar quando, onde, nem nome, né? Mas já tem bastante tempo, muito tempo. E eu fui procurado. Pastor, conta comigo. Estamos juntos. Vamos fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. E aí eu peguei e dei uma tarefa pequena para a pessoa fazer. Sabe quanto tempo a pessoa levou para cumprir aquela pequena tarefa? Bom, até hoje não cumpriu. Queria fazer coisas, mas não era capaz de ser fiel em pequenas coisas. Davi era fiel com pouco. Ele era músico, ele compunha salmos, músicas. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das poucas ovelhas da sua família. Aí de repente acontece uma guerra entre Israel e os filisteus. Os filisteus sempre estiveram em guerra contra Israel. Então a gente vai encontrar ali no Velho Testamento constantemente os filisteus se levantando contra Israel. E aí mais uma guerra começa. E os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos, eles vão se juntar ao exército que vai lutar contra os filisteus. E se vocês lembrarem da história, Jessé, o pai de Davi, chama ele e diz assim: olha, vai lá, eu quero saber como os seus irmãos estão. Então você vai levar esses pães para os seus irmãos, leva esses queijos para os generais, mas traz notícia dos seus irmãos. A primeira coisa que Davi faz é deixar alguém cuidando das ovelhas. Uau, ele tinha recebido uma ordem do pai. Ele sabia que uma guerra estava começando. Os seus irmãos corriam risco de vida. Mas ele não descuida da tarefa de cuidar das ovelhas. Sabe por quê? Porque Davi era leal. Lealdade se mostra assim. Então Davi
ele deixa alguém cuidando das ovelhas e ele vai lá para a frente de batalha. Quando ele chega, ele percebe que o exército de Israel está em posição. Do outro lado do vale está o exército dos filisteus. À frente do exército dos filisteus estava um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. E esse gigante a todo tempo estava afrontando o exército de Israel. E a provocação dele era: mande o melhor soldado de vocês para lutar comigo. Se eu perder, nós vamos nos sujeitar a vocês. Mas se eu ganhar, vocês vão se sujeitar a nós. Essa era a provocação, era o desafio. Então Davi chega lá na frente de batalha, ele percebe essa cena toda. A Bíblia diz que Davi pega os pães e os peixes, deixa com o encarregado e corre para saber como seus irmãos estão. Fiel nas pequenas tarefas. Davi não sabia que a sua fidelidade naquele momento estava abrindo portas para se tornar rei. Sabe, querido, pequenas deslealdades fecham portas. Pequenas deslealdades impedem que a gente chegue no destino que Deus tem para nós. Por isso, quando eu olho essa atitude de Davi, ele se mantém firme ali na sua disposição de fazer o que o pai mandou. Então ele vai ver como os irmãos estão, ele quer levar notícia para o seu pai. Ele sabia que o mais importante para Jessé não era entregar pão, não era entregar queijo. O mais importante era saber como os filhos estavam. E porque Davi era fiel, ele vai fazer exatamente aquilo que ele sabia que seu pai queria. Aí Davi está olhando aquela cena toda. Às vezes a gente tem a impressão de que Davi chega, ele entrega os pães, os peixes, aí eu aqui trocando, peixe. Fiz isso no outro sábado porque eu citei esse caso. Fala mais alto, minha querida. Então, Davi entrega os pães e os queijos. Acertei agora. Então entrega os pães e os queijos. E a gente pensa que ele fez isso e vai embora. Mas Davi permanece ali. E ele percebe que ao longo dos dias, aquele gigante vem, se apresenta e faz o desafio outra vez. Eu fico imaginando Davi olhando aquela cena, e aquilo gerando dentro dele um desconforto tão grande. Ele fica tão incomodado de ver aquela cena, que ele tem que responder. E o que ele faz? Quem é esse incircunciso para falar isso sobre o exército do Deus vivo? Quem é ele para fazer isso? Durante 40 dias, Davi vê o exército pronto para a batalha, mas em nenhum dia ele vê o exército indo para a batalha. Sabe por quê, queridos? Porque o exército estava olhando um gigante. Davi estava olhando o seu Deus. Enquanto o exército olhava para o gigante, eles tinham medo. E não era só isso. Mas a preocupação do exército, na verdade não era do exército. Eu imagino o seguinte: o desafio do gigante era: o melhor de vocês vem lutar comigo. Então cada soldado olhava para si mesmo e dizia: ele tem 3 metros, eu tenho 1,80 m. Ele é guerreiro experimentado. Não dá, não dá. Cada um pensando em si. E quando cada um pensa em si, não conseguem ver a força de todos.
Por isso que o diabo investe tanto na divisão da igreja. Por isso que o diabo investe tanto para que os irmãos não estejam unidos. Por isso o diabo sabe que se nós estivermos juntos, Gênesis 11 diz que não haverá empecilhos para tudo o que quisermos fazer. Mas cada um pensava em si mesmo, e pensando em si mesmo não conseguia ver a força de todos juntos. Mas quando Davi consegue derrubar aquele gigante, o exército de Israel vai. Está entendendo? Eles sabiam que eles podiam vencer o exército, mas enquanto cada um olhava para si mesmo, e olhava para o outro lado e via um gigante, eles recuavam. Mas quando eles viram que não tinha mais gigante, eles avançaram. A questão é, tira os teus olhos do gigante. Levanta os teus olhos para o Senhor. E você vai ver que é possível avançar. Você vai ver que é possível ir em frente. Você vai ver que é possível ver coisas novas de Deus sendo feitas. E eles viram o exército filisteu sendo desbaratados. Aleluia! Então, queridos, quando nós olhamos para Davi, e essa lealdade, essa fidelidade de Davi, nós não podemos esquecer o que diz Zacarias 4:10. Não desprezem os pequenos começos. Zacarias 4:10, guarda isso. Não despreze o dia dos pequenos começos. Porque quando somos fiéis nas pequenas coisas, Deus aumenta a carga. Deus aumenta a unção. Deus aumenta aquilo que Ele tem para colocar nas nossas mãos para fazermos. Agora a pergunta que eu faço é: por que Saul e todo o exército deixaram Davi lutar com Golias? Você já fez essa pergunta? Pare e pensa o seguinte: se você lembra da história, Davi ele vê aquela cena, ele fica indignado. Quem é esse que está falando essas coisas? Então ele fala com os soldados, ele vai ao rei, ele fala com Saul: olha, eu quero ir, eu vou lutar com esse gigante. E Saul permite. Lembra qual era o desafio do gigante? Quem vencer domina. Quem perder vai ser subjugado. Saul permite que Davi vai lutar. Davi era um jovem, bem novo. Não tinha experiência de batalha. Não era soldado, não era guerreiro, não tinha nem armadura para ele. Do outro lado, um gigante de 3 metros de altura, experimentado nas batalhas. E Saul permite Davi lutar. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma qualidade e ele mostrou para Saul que ele tinha. Ele era um exímio atirador de pedras com a funda. Como é que ele mostrou para Saul isso? Ele chega para Saul e disse: olha, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e então veio um leão e um urso, e eu derrubei eles, e quando o leão se levantou contra mim, eu cortei ele e matei ele. Aí um dia eu estava olhando esse texto, eu falei assim: mas peraí, ele disse que primeiro ele derrubou, e depois matou. Davi não pegou o leão e rasgou como fez Sansão. Davi atirou com a funda, acertou a testa do leão. O leão caiu atordoado, ele foi lá e matou o leão. Como que ele fez com o gigante? Ele pegou a funda, atirou uma pedra, acertou a testa daquele gigante, ele caiu atordoado, ele pegou a espada do gigante e matou o gigante.
A Bíblia nos revela que haviam israelitas que eram exímios atiradores de funda. Alguns deles eram capazes de acertar um fio de cabelo. Eles conseguiam fazer caçadas e caçar pássaros atirando pedras com a funda. E eu posso dizer que Davi era o melhor deles. Ele sabia atirar como ninguém. Davi foi seguido pelos homens que estavam ali naquela caverna, na caverna do Adulão, porque ele era um homem leal. A Bíblia diz que alguns homens aflitos, endividados, revoltados, em crise, se juntaram a Davi. É interessante porque, à primeira vista, eu penso, o que é que atraiu esses homens para Davi? Eu penso que eles olharam para Davi e pensaram, bom, talvez ele tenha uma resposta para a nossa situação. Quem sabe ele vai resolver os nossos problemas. Estavam em crise. No entanto, aqueles homens se tornam os valentes de Davi. Se você for olhar em 2 Samuel 23, você vai ver uma relação de vários desses valentes de Davi. De onde eles surgiram? Desses homens, que olhando para a lealdade de Davi, se tornarem homens leais a Davi. Lealdade não é lealdade até que seja provada pelas crises e pelas dificuldades. Então, ser leal quando tudo está indo bem é fácil, mas a sua lealdade será provada na medida em que as crises chegarem, os problemas chegarem. Mas quando o espírito de orfandade está no coração humano, não existe essa lealdade. A pessoa está junto com você, veio a crise, estou fora, vai embora, te abandona? Sim ou não? A amizade acaba? Companheirismo acabou? Eu vou para outra igreja, o Senhor me falou, o Espírito Santo está me falando. Já ouviram isso? É o espírito da orfandade, não é o espírito do Senhor. É o espírito que não permite ter raízes. Abra sua Bíblia lá no livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Acharam? Números capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Olha só o que acontece aqui. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E aí o Senhor vai repreendê-los. O que o texto mostra? Dois sacerdotes. Dois sacerdotes. Dois sacerdotes. Então não era qualquer um não. Eram dois sacerdotes. E eles ficaram revoltados com Moisés. A crise se instalou quando eles discordaram do casamento de Moisés.
E quando a crise se instalou, a lealdade acabou. A lealdade acabou ali. Miriam era profeta, Arão era sacerdote profeta, mas eles se voltaram contra a autoridade de Moisés. Amado, Deus conhece a dor incalculável de ver 1/3 dos anjos se voltando contra ele. Ele sabe o que é deslealdade. Deus sabe o que é lidar com deslealdade. Mas agora Deus está preparando uma igreja fiel e leal. Hebreus capítulo 12, o verso 2, diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso do escárnio. Que alegria Jesus esperava, que alegria estava proposta, um povo leal a Ele. Um povo que fosse movido por lealdade a Ele, que não abandona por causa das crises, que não se afasta quando as coisas não estão indo bem. Em troca da alegria de ter um povo leal, Ele suportou a cruz e não fez caso do escárnio. Alguns princípios eu quero deixar para os irmãos hoje. Primeiro, quando Deus pensa a quem Ele deve entregar maiores medidas, Ele não vai procurar pessoas cheias de conhecimento, cheias de paixão, cheias de talento. Ele vai procurar pessoas de caráter, pessoas leais. Segunda coisa, lealdade e amor. Um não existe sem o outro. Lealdade e amor andam juntos. A lealdade ao cônjuge revela o tamanho do seu amor ao Senhor. A primeira coisa a ser buscada num casamento é se há lealdade para com Deus. Porque se a lealdade com o Senhor existe, a lealdade no casamento vai acontecer. Amém? Por isso a sua lealdade no casamento, a sua lealdade na amizade, a sua lealdade na igreja, a sua lealdade com Deus vai ser testada o tempo todo. Terceira, amor é incondicional, mas lealdade é seletiva. Se você não quer ser leal, não ande com a pessoa. Se você não tem um coração leal, não se case para magoar a outra pessoa. Agora, se casou, se torne leal. Se casou, leve até o fim. E seja leal. Adquira lealdade. Por quê? Porque ela é seletiva. É uma decisão de vontade. Você decide ser leal. 4. A lealdade a Deus encontra a sua expressão natural na lealdade às pessoas. Uma coisa leva a outra. Davi demonstrou lealdade a Deus, sendo leal às pessoas. É disso que fala o Salmo 133. Abre lá, vamos dar uma olhada nesse salmo. Salmo 133, ele é bem conhecido, mas vamos dar uma olhadinha para ele. Salmo 133. O Salmo diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Qual o contexto desse salmo? Se você olhar, o reino estava dividido sob Saul. Quando Davi, ele começa a ser reconhecido como rei, ele não assume sobre todo o reino de uma vez só. Então, quando ele é reconhecido e todo Israel aceita Davi como rei, então ele olha e escreve esse salmo. Como é bom os irmãos estarem unidos. Ele sabia que o povo estava dividido. Ele sabia que o país estava prestes a rachar. Ele sabia que a família estava prestes a se desfazer. E de repente ele vê todo mundo junto. Ele diz: como é precioso que eles estejam juntos. Como é bom que eles estejam juntos. O grande problema é que o espírito de orfandade impede essa unidade. Porque o espírito de orfandade, eu vou colocar algumas formas como ele pode se manifestar. Por exemplo, a famosa panela fechada. Sabe o que é isso? Você já ouviu a expressão panelinha? Isso você já ouviu. Panelinha. Põe a tampa na panela. Não quer gente nova. Não quer gente nova. Ninguém entra aqui. É o medo de perder pessoas outra vez. Esses são meus, da minha panela. Eu quero que a tampa esteja fechada. Ninguém entra e ninguém sai. O vazio interior leva a agir com deslealdade, porque isso não é saudável. Uma pessoa, e vai ser projetada essa frase aí para que você grave, uma pessoa governada pelo espírito de orfandade rompe relacionamentos ao invés de pagar o preço para restaurá-los, olhar nos olhos e dizer: vamos continuar nossa caminhada. Eu vou repetir, mantenha a frase. Uma pessoa governada pelo espírito de orfandade rompe relacionamentos, você prefere romper relacionamentos do que pagar o preço pela restauração. Prefere romper do que olhar nos olhos e dizer: vamos continuar junto, vamos continuar nossa amizade. Eu me lembro que uns poucos anos atrás surgiu uma situação entre alguns pastores. A gente tem um grupo menor. Você lembra que Jesus, né, ele tinha a multidão, ele tinha os 70, ele tinha os 12, ele tinha, entre os 12 tinha 3, e com a gente acontece assim também, né? Então a gente tem os relacionamentos mais chegados, os mais distantes, mas dentre aquele núcleo mais próximo, começou a surgir uma situação meio desgastante, e eu percebi que se eu continuasse caminhando, e eu não estava errado no que eu estava fazendo, eu tenho consciência até hoje disso, eu não estava errado, mas eu sabia que se eu continuasse caminhando naquela direção, ia acabar uma amizade de mais de 20 anos. E aí um dia eu chamei ele para conversar. Vamos sentar, vamos bater um papo? Vamos. E eu disse para ele: eu prefiro perder a razão do que perder sua amizade. Entendeu? Eu prefiro abrir mão da minha razão, mas preservar um relacionamento. Quando nós reconhecemos a nossa paternidade, quando reconhecemos a nossa família, reconhecemos os relacionamentos, e então o nosso maior interesse será que os irmãos estejam juntos. Uma família saudável assim, um briga pelo outro.
Numa família disfuncional, eles brigam entre si. Um bate no outro, um persegue o outro, um faz bullying com o outro. Mas numa família saudável, um luta pelo outro. A nossa batalha é rejeitar tudo que nos separa. Vamos pegar 2 textos aqui interessantes. Você está em um salmo aberto ainda, hein? Vamos para Provérbios. Logo em seguida, Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, todos acharam? Quem tem a Bíblia de mentirinha já achou rápido, né? Quem está com a Bíblia de verdade aí tem que virar a página. Vamos lá, Provérbios 18, olha comigo o verso de número 8. Nessa versão, eu vou ler essa versão aqui, depois dou a tradução dela. Nessa versão diz assim: calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Numa outra tradução diz assim: fofoca são petiscos saborosos e agradam àquele que ouve. Pula agora para o capítulo 26 de Provérbios. Provérbios 26. Presta atenção agora no que está escrito aí. É um texto diferente, né? Não é diferente? Não, é o mesmo texto. Capítulo 26, verso 22. Calúnias ou fofoca são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. 2 vezes no mesmo livro, a mesma coisa, com as mesmas palavras. Por que ele está falando isso? Amada, deixa eu falar uma coisa que eu já falei aqui de púlpito. Eu estou fora das rodas de maledicência e de fofoca. Eu bloqueio nas redes sociais quem vai nas redes sociais falar mal dos irmãos. Fuxico gospel, irmãos, é petisco saboroso na boca no ouvido do enfermo. Ah, você ouviu falar o que aconteceu com tal igreja? Você ouviu com aquele cantor o que aconteceu com ele, aquele pastor e aquele irmão? E aí a gente corre lá e quer saber todas as notícias, se atualizar na fofoca, porque aquilo desce no nosso ventre como um petisco saboroso. Amado, isso é enfermidade da alma. Se deliciar em saber que o seu dedinho está doente, isso é doença da alma. Ir para a internet falar do pastor que caiu, ou da igreja que está fazendo coisa errada, isso é enfermidade. Como é que eu posso ver a minha mão enferma e sair por aí falando e apontando o dedo e dizendo: olha que coisa boa, está enferma, e isso ser bom para mim? Não é. São pessoas invejosas, falando mal dos irmãos, pessoas enfermas, vazias de um propósito maior. Deixa eu falar uma coisa. Quando o nome de um amigo seu, quando o nome de um irmão da sua igreja, quando o nome de alguém da sua família surge numa roda e você se cala, você não está sendo neutro, você está sendo falso e desleal.
Uma vez eu estava falando aqui na igreja, já tem mais de 10 anos, e eu estava ensinando algo sobre isso, a importância de confrontarmos nesse momento a pessoa que está fazendo errado. E aí alguém se levantou e disse: mas isso é muito difícil, eu não consigo fazer isso. Não consegue fazer, porque tem a alma enferma pelo espírito de orfandade. A Bíblia diz, Salmo 133, é bom que os irmãos estejam em união. E termina dizendo, ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde? Ali no lugar da unidade. Ou seja, onde há unidade, a bênção de Deus está presente. Por isso não existe bênção de Deus naquele que se isola, naquele que se afasta, naquele que quer ser o desigrejado. Não existe bênção de Deus para essas pessoas. Eu não entendo, a minha Bíblia não autoriza eu a crer que uma pessoa que não gosta de estar na igreja com os irmãos, cultuar ao Senhor junto com os irmãos, esteja debaixo da bênção de Deus. A minha Bíblia não me autoriza a acreditar nisso. Porque a Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor é quando os irmãos estão em união. É isso que a minha Bíblia diz. Ele ordena a bênção, e Ele ordena a bênção no lugar geográfico, no lugar onde os irmãos estão, no ambiente em que os irmãos estão. Ele está dizendo, ali o Senhor ordena a bênção, e Ele dá vida para sempre. Amado, Deus já liberou essa palavra de bênção, já está liberado. Eu e você não precisamos estar juntos e dizer, Deus nos abençoe agora que estamos juntos. Não, se nós estamos juntos e buscamos como corpo, como família, a bênção de Deus já está sobre nós. É isso que acontece dentro da nossa casa. Se nós estamos em unidade dentro de casa, se nós estamos em família, crendo no Senhor, buscando ao Senhor, a bênção do Senhor automaticamente entra no nosso lar. A bênção vem automaticamente quando há a unidade. Orfandade, etimologicamente falando, ou seja, o significado da palavra, significa não apenas ser privado dos pais. Orfandade também significa ser privado e colocado em uma nova posição, que pode ser de servidão ou isolamento. Isso quer dizer que o espírito de orfandade leva a pessoa a se isolar. Então não busca ajuda, não tem alguém do lado, não tem amizades saudáveis que vão ajudá-lo a crescer, porque se isola. Mas quando nós rompemos com o espírito de orfandade, nós nos colocamos sob a paternidade de Deus e aprendemos a viver família. Quando nós descobrimos a paternidade de Deus, descobrimos a bênção de Deus. Amado, a bênção de Deus não vem apenas porque nós invocamos e pedimos a bênção dEle. A bênção de Deus é inerente a Deus, faz parte da sua essência. Ela vem quando eu vou a Ele. Entende isso? Eu já contei aqui uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Não é regra, não é doutrina, não estou mandando ninguém fazer isso, tá? Mas eu vivi uma experiência que me marcou e me ensinou. Deus estava me ensinando uma lição que tem a ver com isso. Eu decidi que durante um período a minha oração seria apenas
adoração, louvor e honra ao Senhor. Eu não ia pedir nada. Eu não ia pedir nada por ninguém. Da minha casa, da minha família, não ia pedir pelos meus filhos, não ia pedir pela igreja, não ia pedir por nada nem ninguém. E comecei pensando que ia ser uns dias e fiquei 1 ano assim. E sabe o que eu vi? Deus abençoou a minha casa. Não faltou a bênção de Deus na minha casa. E eu não precisei pedir nada. Porque a bênção de Deus, ela não vem porque eu estou pedindo. Tudo bem que a Bíblia diz pedir, pedir, pedir e dá-se-vos-á. Mas a vinda da bênção de Deus sobre a minha vida não tem muito a ver com o eu pedir, tem a ver com o que eu ir a Ele. Porque onde Deus está, a bênção está. A bênção está na presença de Deus. Amém? Onde Ele estiver, ali estará a sua bênção. Na paternidade de Deus, propósitos são revelados e cumpridos. Na paternidade de Deus, propósitos são revelados e cumpridos. Você descobre o porquê da sua vida, você descobre o que Deus tem para você, você descobre qual é o seu destino em Deus. Amém? Já há um tempinho, vocês sabem que não existe mais DVD, né? CD, DVD, essas coisas, não tem mais. E aí, na igreja mesmo, pegamos muitas fitas VHS, lembram, né? De videocassete. E aí, né, transformamos em arquivo digital, né? Está lá na conta do YouTube da igreja, vídeos antigos da igreja. Mas aí eu peguei uns DVDs antigos que eu tinha guardado, que eu ganhei de presente. E eu descobri que não tem mais aparelho de DVD assim. Eu descobri que eu não tinha aparelho para assistir aquilo. Nem no computador não tem mais aquele, né, o encaixe para o DVD. E aí, como a gente tem aqui um aparelho antigo na igreja, né, montei o esquema, está lá na minha sala, e estou transformando tudo em arquivo digital. Né? Por que eu estou falando isso? Porque os DVDs que eu estou pegando são de um homem que já faleceu, mas um homem conhecido no mundo inteiro, chamado Myles Munroe. É um homem que falava muito sobre liderança. E então estou passando lá, né? E é tempo real, então não é só copiar, copia e cola, né? A gente tem que deixar o DVD correndo, né? E aí ele vai passando para o computador e depois a gente pode assistir. Myles Munroe, ele diz que o lugar mais rico do universo, e eu vou colocar do jeito que ele fala, o lugar mais rico do universo não era o Fort Knox, não eram os campos de diamante da África do Sul, o lugar mais rico do universo não era Wall Street, mas o cemitério. Porque ali estão enterrados os prédios que não serão edificados, as músicas que não serão cantadas, os livros que não serão escritos, os sonhos que não serão vividos. Deus deu a você um potencial, capacidades, dons, prontos para serem manifestos. Quando você morre sem realizar esse propósito, tudo aquilo que Deus planejou para você, morre com você. Muitas pessoas estão perdidas, porque não sabem quem são, não reconhecem a sua identidade em Deus, são movidos pelo espírito de orfandade, por isso não sabem filhos de quem são, qual o propósito de Deus para suas vidas, nem para onde vão. Deus quer resgatar a paternidade e a lealdade nas nossas vidas. O nível do seu relacionamento com Deus explica o nível dos seus demais
relacionamentos. E essa análise você faz. O nível da lealdade nos relacionamentos, do seu envolvimento leal com pessoas, é fruto direto do seu relacionamento leal com Deus. Deus quer transformar isso na sua vida. José foi traído pelos irmãos, mas continuou fiel e leal. Moisés tinha irmãos invejosos, mas ele foi fiel e leal em toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus: você não é bastardo, você é filho. Você nasceu do Espírito Santo. Você nasceu para ser filho de Deus, gerado por Ele em Cristo Jesus. Você tem um Pai que é sobre todos os pais. Você tem uma casa. Você tem a casa onde você está hoje, a sua casa, a sua família, lugar onde você está sendo edificado e onde você está edificando gerações. Relacionamentos que marcam gerações. Estava conversando com o Edmar um pouquinho antes do culto. Me permita, Edmar, não vou entrar em detalhes, mas algo que aconteceu com ele, que marcou, que tem a ver com alunos, reconhecendo o impacto da vida dele na vida desses alunos. Aquilo que ele fez marcou gerações. E aí ele falou de pais levando o filho lá no Batista, né? E os pais foram alunos dele. E chegar lá, reconhecer, dar um abraço. Eu falei para ele que uma das coisas que alegra o meu coração, e não é orgulho, mas é alegria mesmo, é quando muitas vezes eu estou em alguma reunião, em algum lugar, às vezes até na rua já aconteceu, e de repente alguém me para e vem conversar comigo. Eu às vezes demoro um pouquinho para lembrar quem é a pessoa, né? E aí vou descobrir que eu fui aluno na faculdade teológica. Encontrar pastores, estão pastoreando igrejas, edificando vidas, e que vêm falar comigo como a minha vida abençoa a vida deles. Sabe, queridos, impactar vidas, tocar gerações, a gente só consegue quando nós começamos a resolver o espírito de orfandade do nosso coração. E começamos a entender que o nosso Deus é um Deus geracional. Ele não parou em nós. Eu não tenho Deus exclusivo para mim. Deus não é exclusivo meu. Ele me tem, mas Ele é também Deus dos meus filhos. Eu tenho uma netinha e eu declaro Ele é Deus da minha netinha. E outros que vierem, as gerações que vierem, Ele não é apenas meu, mas das gerações que se seguirem. Há um potencial dado por Deus para você ir muito mais além do que você foi até hoje. Há um potencial dado por Deus para você ir mais além do que você já foi. Há um potencial dado por Deus para você ir além do que você já foi. E você pode ir além. Jesus conta a parábola do semeador, e ele diz que há sementes que caíram na beira do caminho, foram pisadas pelos homens, aves dos céus foram lá, comeram aquelas sementes, não sobrou nada. Mas há sementes que foram plantadas em terra boa e deram frutos a 30, 60, 100 por um. A questão da semente não é ela ser boa ou ruim, é a terra ser boa ou ruim. Se a semente for plantada e devidamente cuidada, há nela o potencial de se multiplicar inúmeras vezes.
Eu quero dizer que você é como uma semente. Há dentro de você o potencial não de virar uma árvore, mas uma árvore que dá frutos, que dão sementes, que geram árvores, que dão semente, que geram milhares de árvores que vão dar mais sementes. Eu já falei para vocês que eu gosto de frutíferas, mas a falta de espaço me faz ter frutíferas no vaso. E aí eu tenho uma jabuticabeira, né? E aí a gente mudou, transplantou, plantou ela no chão agora, né? E espero que ela cresça bastante, dê muita jabuticaba. Mas de repente nós descobrimos que no vaso de outra frutífera que estava perto dela, tinha nascido jabuticabeira. A jabuticaba caiu do pé ali. E ela já está desse tamanhozinho assim. Há um potencial dentro de você de germinar, crescer e multiplicar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Se coloca diante do Senhor. Diga ao Senhor que você não quer Ele só para você. Que você quer marcar pessoas, gerações, raízes profundas que crescem como um álamo e que pode perdurar por gerações. Na semana passada nós já oramos para renunciar o espírito de orfandade. Mas hoje eu quero convidar você a orar. E dizer: Deus, eu estou disposto a pagar o preço pelos relacionamentos que o Senhor me deu. Eu estou disposto a pagar o preço pelos relacionamentos que o Senhor me deu. Seja na sua família, sejam amizades, seja na igreja. Não importa onde, se foi Deus que te deu, lute e seja leal nesses relacionamentos. Dê ao Senhor o governo dos seus relacionamentos. Dê ao Senhor o governo dos seus relacionamentos. Talvez em algum momento agora venha à sua mente pessoas que te fizeram mal, traíram a sua confiança. José foi traído na confiança e permaneceu leal. Davi escreve: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não para eu me exaltar, mas para que eu possa estar sentado à mesa e restaurar a comunhão até com os inimigos. Pai, eu peço que o Senhor esteja trabalhando em nós. Eu creio, Senhor, que para nós que estivemos no domingo passado, o Senhor começou a fazer uma mudança para que o espírito de orfandade perca força e a paternidade do Senhor apareça.
E eu peço, Deus, que hoje aqueles que não puderam estar domingo passado recebam a mesma bênção hoje, porque a Tua palavra diz que quando estamos juntos, o Senhor libera a bênção. E eu peço que aquela bênção do domingo passado venha também sobre os que não puderam estar. Ensina-nos a viver família. Ensina-nos a viver relacionamentos profundos. Ensina-nos, Senhor. Porque nós precisamos dessa mudança estratégica dos nossos relacionamentos. Vem, Espírito Santo. Muda isso em nós, no que for necessário. Te entregamos, Senhor, o governo, o comando dos nossos relacionamentos. Toma as rédeas, Senhor. Toma as rédeas das nossas amizades. Ainda que tenhamos paz com todas as pessoas, ajuda-nos, ó Deus, a não sentarmos na mesa dos escarnecedores, não ficarmos na roda dos ímpios, que profanam o Teu nome, ou daqueles que falam mal dos irmãos. Ainda que tenhamos paz com todos, ajuda-nos a discernir a quem vamos dar a nossa lealdade. Para fazermos isso, ó Deus, debaixo do Teu governo, do Teu comando, segundo a Tua palavra. Eu peço, Senhor, faz isso em nós hoje. Seu amor, infinita humildade.
Pai, que esse cântico seja a nossa oração. Seja, Deus, algo que nos mova dia após dia. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu desapareça, mas o Senhor seja visto. Que acima de querer ser reconhecido, que o nosso coração se mova na busca por recompensas. Ainda, Deus, que a deslealdade nos relacionamentos muitas vezes batam a porta. Queremos ter o coração como o de Jesus. Sermos servos dos irmãos. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode sentar. Ângela. Ângela preparou algo especial para nós sobre o Ministério Infantil, né? Glória a Deus. Ele já me conhece, viu, gente? Então trouxeram o bilhetinho para eu não esquecer. Shalom, igreja. Tudo bem? Que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele apareça e eu me constranja. Amém? Então, como líder no Ministério Infantil, acho de grande importância dar um feedback para a igreja do trabalho realizado com as nossas crianças e adolescentes através do Ministério Infantil da nossa igreja. Peço licença, mas eu vou ler para ir um pouquinho mais rápido, tá bom? Estamos desenhando uma identidade para o ministério, Connection Kids Bereana. E agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Bom, temos sido ministrados há alguns domingos sobre cultura. E cultura é um conjunto de valores e princípios, ou seja, como um povo vê e crê. E, consequentemente, é a cosmovisão de um povo refletida por hábitos e atitudes. Pois bem, quando uma cultura já é estabelecida, ou seja, quando ela já está estabelecida, para implementar outra cultura, leva algum tempo, leva um processo. Não é verdade? É isso mesmo. É isso que estamos fazendo no Ministério Infantil. Implementando uma nova cultura, mudando mentalidade. E essa mudança precisa ocorrer tanto em nós, voluntários, igreja, pais e crianças. Muitas vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto para que algo novo seja estabelecido. Olhar para o Ministério Infantil como Jesus os enxerga. Como temos aprendido, não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito que atua em nós, atua nas crianças. Por isso, o nosso desejo e a nossa oração é que as nossas crianças tenham experiências verdadeiras com o mover profético e sobrenatural. Que elas tenham experiências com Deus Trino. Para isso, é necessário que deixamos de ver o Ministério Infantil como um lugar onde os pais deixam suas crianças para que possam assistir o culto ou para que elas não atrapalhem a pregação. Ministério Infantil vai muito além. Precisamos mudança de mentalidade. Não podemos proporcionar às nossas crianças somente momentos de boa diversão. Nossas crianças precisam ser ministradas
para que elas permaneçam firmes no caminho do Senhor, para que não sejam influenciadas pelos padrões deste mundo, que elas sejam influenciadoras, em vez de serem influenciadas. É nosso dever, como ministro do Evangelho, e sua responsabilidade como pai e mãe, conectar o coração dos seus filhos, dos nossos filhos e das nossas crianças ao coração de Deus. Assim, estamos trabalhando para que deixemos um legado. Estamos investindo nesta geração. Deus tem nos direcionado, tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria para conduzir esse ministério tão importante. Assim, durante esse ano, tivemos momentos marcantes que, com certeza, elas levarão na memória e lá na frente poderão compartilhar com os que virão. Vou pontuar alguns momentos, depois passaremos um vídeo para não ficar somente nas minhas palavras. Esse ano tivemos treinamentos para o Ministério Infantil com os voluntários e também para aqueles que desejaram fazer parte. E implementação do novo currículo para o Ministério Infantil, Criança com C, os 5 Cs do Ministério de Criança, ou seja, chamado, conectar, compartilhar, corrigir, capacitar. Tivemos o nosso encontro de férias, com a noite do pijama na sexta-feira, e no sábado recebemos os missionários da Jocum de Piratininga. Participamos juntamente com a ação social da Feijoada, para que juntos levantássemos recursos para investirmos no reino. Que bênção! A equipe de voluntários, juntamente com a liderança, participaram da conferência do G52 em São Paulo, com abordagens de temas relevantes sobre o Ministério Infantil. Iniciamos também, esse ano, o Louvor Kids, ensinando sobre louvor e adoração. Obrigada àqueles que se voluntariaram e junto estamos batalhando. Em outubro, tivemos também nosso piquenique day, aqui na nossa igreja, como um plano B. Os missionários da APEC, que sempre estão conosco, uma vez por mês, ministrando também às nossas crianças. Além das ministrações preparadas com intencionalidade, que tocaram os nossos corações e os corações das nossas crianças e juniores. Fomos mais ministrados ainda do que eles, né? Tivemos também o nosso tempo de mesa, uma confraternização realizada no final do mês de novembro, dos voluntários do Ministério Infantil. E para não ficar só nas minhas palavras, vou pedir para a Duda, Maria Eduarda, soltar o vídeo. Espero que passe. Vai orando. Cinco, 4, 3, sim? As crianças estão esperando aqui, gente, ó. Todos animados aqui para assistir o vídeo. Sim ou não? Vocês estão animados? Ah, nossa! Sim ou não? Sim! Vai dar certo?
Vai, em nome de Jesus, começa a profetizar e vamos orar. Senhor, coloca tuas mãos nessa mídia, em nome de Jesus, para que dê certo, em nome de Jesus. Né? Nós precisamos profetizar. Nós vivemos um milagre, não vivemos no Picnic Day. Gente, enquanto eles preparam ali, eu vou contar esse testemunho. Então, nós estávamos preparando para ir em Pederneiras, tudo. Naquele dia choveu. Aí nós tivemos um plano B, viemos para a igreja, né? E fomos fazer massinha no final. O que aconteceu? Não tinha o quê? Não tinha óleo para fazer a massinha. Gente, nós começamos a orar. Falei, Senhor, só tinha um pouquinho de óleo, não é verdade? Só tinha um pouquinho lá no vidro. E nós começamos a orar e profetizar, Senhor, multiplica esse óleo, né? Nós queremos fazer a massinha, e eles todos querendo, né, brincar com a massinha. E, de repente, uma irmã abençoada falou assim, gente, eu acho que a minha cesta básica está no carro. E nós olhamos assim e pensamos, como assim? Deixa eu terminar de contar. Aí nós falamos, como assim? Qual a probabilidade de ter uma cesta básica num carro? Aí, o que nós fizemos? Nós já aproveitamos esse momento e já corrigimos o coração da criança. Porque quando a gente ora, né, algo extraordinário acontece. E tinha óleo. E Deus multiplicou, né? Então, a gente tem que ensinar nossas crianças a ter experiências sobrenaturais com Deus. Amém? Vamos lá então? Deu certo?
'cause he'll do it for. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, é isso. O Ministério Infantil, ele tem caminhado. E assim seguimos de fé em fé, de glória em glória, cumprindo a grande comissão de Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para encerrar, deixo aqui a minha gratidão aos nossos pastores e toda a equipe de voluntários do Ministério Infantil. Vocês foram fundamentais. Conto com as orações e apoio da igreja para 2026. Que Deus nos abençoe e nos guarde neste novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Glória a Deus. Pai, nós declaramos cada uma dessas crianças, cada um desses que tem recebido da tua parte através do Ministério Infantil, é semente boa plantada em terra boa. E nós declaramos, ó Deus, profetizando sobre a vida delas, que elas darão frutos e muitos frutos. E nós veremos, ó Deus, uma geração cheia do Espírito Santo, ó Deus, influenciando outras crianças, depois outros adolescentes, jovens, adultos, casais e outras gerações que virão. Nós declaramos bênçãos sobre elas, ó Deus, bênçãos sobre o Ministério Infantil da igreja, e pedimos, ó Deus, fortalece aqueles que estão envolvidos, fortalece, ó Deus, a Ângela, o Márcio, fortalece cada uma das pessoas que junto com eles têm abraçado isso, ministrando as crianças, ajudando nesses momentos, e que seja, ó Deus, algo tão profundo, Senhor, que eles também recebam a bênção de ministrar a outros. Pai, que seja assim a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Não saia sem abençoar quem está aí perto de você.